Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Foi encerrada nesta quinta-feira a CPI do Instituto Ronaldinho Gaúcho. O relatório final sobre as investigações foi aprovado pela maioria dos vereadores integrantes da comissão. O relator da CPI, vereador Valdir Canal, do PRB, fez a leitura do documento com a conclusão de que não houve fraude nos convênios da Prefeitura com o Instituto Ronaldinho Gaúcho. A Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada em abril deste ano, colheu depoimentos de secretários municipais, de representantes de empresas terceirizadas e de outros envolvidos nos contratos. O principal comparecimento na CPI foi o do diretor do Instituto Ronaldinho Gaúcho, Roberto Assis Moreira. Na sessão do dia 21 de junho, o empresário garantiu o pagamento da dívida cobrada pela Prefeitura em relação a irregularidades apontadas na última prestação de contas do Instituto. O IRG desenvolveu projetos em convênio com o Executivo Municipal entre 2006 e 2010. Assis Moreira revelou já ter depositado em juízo um valor superior a R$350 mil, mas a quantia apresentada no relatório da CPI é ainda maior. De acordo com o relator, o Instituto Ronaldinho Gaúcho deve devolver aos cofres públicos um total de R$ 499.815,78. Faltaria, portanto, o montante de R$ 144.914,44 em relação ao valor já depositado em juízo pela entidade. O relatório também prevê que a Prosempa devolva à Prefeitura a quantidade de R$ 128.808, devido a repasses para empresas terceirizadas, cujos contratos não foram apresentados à CPI. Após a leitura do relatório, o líder do governo na Câmara Municipal, o vereador João Antônio Dib, do PP, apresentou o contrato com a comprovação de serviços prestados para a Prosempa. O documento vai ser anexado ao processo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Os vereadores podem fazer acréscimos ao relatório através das chamadas declarações de voto. Assim, o documento encaminhado pelo vereador Dib, ele veio acompanhado de uma declaração de voto. Esse tipo de documento ele segue junto com o relatório. O relatório ainda apontou uma série de recomendações para o prefeito acerca de procedimentos de fiscalização e acompanhamento de futuros convênios. Com 3 integrantes da comissão ausentes, o documento foi aprovado por votos favoráveis de 5 parlamentares. Apenas o presidente da CPI e o vereador Carlos Todeschini, ambos do PT, votaram contra o relatório. Ao justificar o voto, o vereador Mauro Pinheiro apresentou outro documento em que contabiliza cerca de R$ 2 milhões em prejuízo aos cofres públicos. Junto com os encaminhamentos, todos esses documentos, as declarações de voto efetuadas acompanham o relatório final. No caso específico da CPI do Instituto Ronaldinho, o relator recomendou que o relatório fosse encaminhado ao prefeito municipal de Porto Alegre, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da União. O relatório da CPI ainda recomendou a desapropriação da sede do Instituto Ronaldinho Gaúcho. No espaço, a Prefeitura poderia retomar o atendimento em turno inverso escolar de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A proposta foi elogiada pelos vereadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito. E na próxima terça-feira, dia 4, a Câmara Municipal vai realizar uma audiência pública. O encontro será na sede do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, e vai debater as obras previstas para a Avenida Cristóvão Colombo. A audiência pública começa às 19 horas. Vereadores, cidadãos e representantes do Executivo vão discutir impactos de obras planejadas para a Copa do Mundo de 2014. Além de uma passagem de nível no cruzamento da Cristóvão Colombo com a Rua Dom Pedro, estão previstas ações técnicas em alguns pontos. Os cruzamentos das avenidas Salvador França e Bento Gonçalves e Augusto Maier com Carlos Gomes devem receber viadutos. O CIEE fica na Rua Dom Pedro II, número 861. A campanha Alimentação Fora do Lar foi o tema da Tribuna Popular desta semana. Lançada nesta sexta-feira, Dia do Nutricionista, a iniciativa busca estimular a população a refletir sobre os alimentos que consome fora de casa.
A incidência de enfermidades como câncer, diabetes e doenças cardiovasculares está ligada à má alimentação. No mundo, quase metade dos adultos está em sobrepeso e 15% da população é obesa. Com o objetivo de mudar essa realidade, o Conselho Regional de Nutricionistas da 2ª Região decidiu criar a campanha. É importante a gente sensibilizar as pessoas de fazerem boas escolhas alimentares, seja dentro do lar ou fora. Como atualmente um grande número de pessoas não faz as refeições no seu lar, então o Conselho Federal e os Conselhos Regionais entenderam importantíssimo estar demonstrando que é possível também ser saudável alimentando-se fora de casa. A iniciativa faz a divulgação da Sinaleira da Saúde, com os alertas Prefira, Cuide e Evite. A cor verde se refere a alimentos que devem ser consumidos preferencialmente. Entre eles água, frutas, verduras cruas, legumes e carnes magras. Já a cor amarela representa o cuidado que devemos ter ao consumir alguns alimentos. Os carboidratos refinados como pães, massas, biscoitos e arroz branco não devem ser ingeridos em excesso. E a cor vermelha alerta sobre os alimentos que devem ser evitados, como gorduras, sal, açúcar e refrigerantes. A presidente da entidade destacou a importância do trabalho dos nutricionistas em restaurantes e lancherias. Segundo ela, os profissionais fazem o controle da higiene e garantem a elaboração de uma refeição segura e saudável. A campanha Alimentação Fora do Lar vai até o final do ano com diversas atividades. Nós estivemos na Expo Inter fazendo toda uma divulgação de composição de alimentos industrializados. Nós vamos fazer ampla divulgação na população. Temos agendado também já fazer ações nos restaurantes, então sensibilizando também na questão higiênico-sanitária do papel do nutricionista, que também implica, né, na boa escolha alimentar. Temos uma série de funções ainda agendadas. Mais informações sobre a iniciativa no site www.crn2.org.br. O Jornal da Câmara apresenta agora mais uma edição do quadro Momento Cidadão, com informações úteis e importantes para o seu cotidiano. O tema de hoje é a inflação. Inflação é uma palavra que assusta muitos brasileiros. Mas você sabia que a níveis baixos essa taxa representa um bom sinal para a economia? Afinal, o que é a inflação? Entenda no Momento Cidadão de hoje. A inflação é a queda do poder de compra do dinheiro. O índice também pode ser entendido como o aumento generalizado de preços. Um ou outro preço sempre pode subir e não obrigatoriamente isso significa inflação. A gente tem que trabalhar sempre com a ideia de média. Para isso, é feita a análise de preços de uma série de produtos e serviços. O órgão responsável pela pesquisa é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A referência para o cálculo da inflação é o Índice de Preços ao Consumidor, que é divulgado todos os meses. Atualmente, o IPCA lista o custo de 365 itens. Vamos imaginar que uma família consuma apenas feijão e arroz, só para simplificar. Então eu vou perguntar para essa família quanto ela consome de feijão, quanto ela consome de arroz. Eu tenho aí quantidades. Vou ao mercado e verifico os preços. E aí vou verificar como é que esses preços evoluíram ao longo do tempo. Ora, se está custando mais, significa dizer que houve aumento de preços desses dois produtos e a média desses aumentos de preços vão me dar, então, uma ideia de quanto é a inflação desse período. Em 2012, o IBGE adaptou o cálculo da inflação à realidade dos brasileiros. Foram retirados da média 52 itens, como o chuchu, a máquina de costura e o bacalhau. Ao mesmo tempo, foram acrescentados 32 produtos e serviços, como o morango, o salmão, o chuveiro elétrico e o telefone com internet. Também foi feita a adequação do peso percentual de alguns itens. A pesquisa de orçamentos familiares foi a base para as alterações. Com o gradual aumento dos preços, o consumidor perde o poder de compra.
Por isso, os salários devem ser reajustados com base no índice da inflação anual. É como se elas ganhassem menos, porque elas estão conseguindo comprar menos mercadoria. A consequência imediata disso é que essas famílias vão ter que ir às suas empresas e dizer: nós estamos com perda de poder de compra e então necessitamos de reajuste do salário. Então, naturalmente, a gente teria uma necessidade de repor salários ou de recuperar poder de compra. A meta para 2012 é de que o índice da inflação fique menor do que 5%. Segundo o economista, este valor é baixo quando comparado à tradição dos níveis de inflação no Brasil. Antes da implantação do Plano Real, que aconteceu em 1994, o Brasil vivia um descontrole nas taxas de inflação. No final da década de 80 e início da década de 90, foram registrados os maiores índices da história do país. No Brasil, nós já tivemos situações absurdas de taxas de mais de 1000% ao ano antes do Plano Real. Hoje, comparado com 5% a 6%, realmente é alguma coisa que sai do... A gente não tem nem como comparar exatamente isso, né? E dado que a nossa tradição é de perda de controle, nós estamos sempre muito preocupados com a possibilidade de não ter controle sobre os preços. A Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul pesquisa mensalmente há 60 anos os índices de inflação em Porto Alegre. São considerados cerca de 700 produtos e serviços. Segundo o professor, a taxa da capital corresponde aos valores verificados a nível nacional. E até não deveria ser diferente disso. Então, realmente, nós conseguimos verificar que nós estamos com preços que sobem mais ou menos de acordo com a média do Brasil. É possível chegar a índices negativos de inflação. Esse fenômeno é conhecido como deflação. Nesse caso, ao invés do aumento, é registrada a queda geral dos preços. Mas isso não é um bom sinal para a economia. O que aparentemente é uma boa ideia, na verdade é muito ruim, que é uma economia andando muito devagar, as empresas em geral tendo que reduzir preços para poder vender. Apesar da estabilidade e da diminuição dos índices de inflação no país, o Brasil ainda mantém taxas altas quando comparado a outras economias. Nesse momento, o mundo está com inflação ainda bem mais baixa do que nós. É bem razoável encontrar países de economias sólidas, importantes, com inflação próxima de 0%, ou 1%, 2%. Na comparação com outros países, significa que a gente ainda tem um bom caminho para andar para ter taxas de inflação mais baixas. O Momento Cidadão de hoje fica por aqui. Na próxima sexta-feira, voltaremos falando sobre os impostos de imóveis. Até lá! O Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se vê na próxima edição. Até lá!